A origem da humanidade, conforme a Bíblia, remete a cerca de 6.000 anos, mas a paleontologia revela uma história de milhões de anos. Essa diferença intrigante provoca questionamentos sobre a verdadeira passagem do tempo nas Escrituras. O que poderia estar escondido nas entrelinhas do Gênesis? A relação entre a narrativa bíblica da criação e as descobertas científicas sobre a origem da humanidade é um tema que gera debates intensos e reflexões profundas. A Bíblia afirma que a humanidade surgiu há aproximadamente 6.000 anos, enquanto a paleontologia indica que os primeiros seres humanos apareceram milhões de anos atrás. Essa disparidade nos números leva a questionamentos sobre a interpretação do tempo nas Escrituras. Teólogos têm sugerido que os 6 dias da criação descritos em Gênesis não precisam ser vistos como períodos literais de 24 horas. Em vez disso, esses dias poderiam representar longos períodos ou eras, refletindo as etapas do processo criativo de Deus. Essa ideia abre espaço para uma compreensão mais ampla e flexível da cronologia bíblica, permitindo que as narrativas sagradas e as evidências científicas coexistam. Por meio dessa lente interpretativa, podemos explorar a criação como um processo gradual, semelhante ao crescimento de um cristal, que leva eras para se formar. Assim, a história da Terra, da vida e da humanidade pode ser vista sob uma nova perspectiva, onde o tempo e os eventos se entrelaçam de maneira complexa e fascinante. Olá a todos, eu sou o Monge Quântico e hoje vamos explorar a possibilidade da interpretação de tempo do Gênesis serem eras ao invés de dias, exercitando a ideia de que o ato de criação foi muito mais complexo e literal. A Bíblia narra que a humanidade surgiu há cerca de 6.000 anos, enquanto a paleontologia sugere que os primeiros seres humanos surgiram há milhões de anos. Mas seria possível que esses números, tão diferentes, possam vir de uma interpretação equivocada da passagem do tempo na Bíblia? Alguns teólogos acreditam que os 6 dias da criação, descritos em Gênesis, não precisam ser entendidos como dias literais de 24 horas. Em vez disso, eles veem esses dias como longos períodos ou eras, representando etapas do processo criativo de Deus. O termo hebraico Yom, que é traduzido como dia, também pode significar um tempo indefinido, abrindo espaço para uma interpretação mais flexível da cronologia bíblica. Se pensarmos na criação como um processo artístico, podemos compará-la à formação de um cristal. Os cristais não têm órgãos, não respiram, mas crescem, quase imperceptivelmente, ao longo de milhões de anos. Da mesma forma, cristais como a ametista levam eras para se formar. Embora a Bíblia diga que a criação da humanidade tenha ocorrido há 6.000 anos, a criação do universo parece ser um mistério mais profundo. No primeiro versículo de Gênesis, lemos, abre aspas, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Fecha aspas. Esse princípio é um momento incalculável no tempo, muito antes da criação do homem. Antes disso, apenas Deus e os anjos existiam. Se você está gostando do vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário com a sua opinião sobre este tema. Entre o primeiro e o segundo versículo de Gênesis, muitos teólogos acreditam haver um intervalo de tempo indefinido. Nesse período, a Terra poderia ter passado por transformações inimagináveis. Talvez até formas de vida primitiva ou eventos cataclísmicos, como a extinção dos dinossauros, tenham ocorrido antes da preparação do planeta para a chegada da humanidade. Essa flexibilidade de interpretação permite que as narrativas bíblicas e os dados científicos coexistam, considerando que, durante bilhões de anos, a Terra passou por mudanças drásticas. O petróleo que usamos hoje, por exemplo, vem da decomposição de antigas florestas, transformadas ao longo de eras em óleo e rochas sedimentares. Esse mesmo processo de pressão e tempo forma o diamante, um exemplo claro de como a criação pode ser um processo gradual e complexo. A primeira era dos dinossauros, no período Triássico, há cerca de 230 milhões de anos,
foi marcada pelo surgimento de pequenos répteis que dominariam os ecossistemas terrestres. O clima do supercontinente Pangeia, quente e árido, criou as condições perfeitas para a evolução e diversificação dessas criaturas, que, ao longo dos milhões de anos seguintes, se transformariam nos gigantes que governariam o planeta por 160 milhões de anos. Após a extinção dos dinossauros, há cerca de 66 milhões de anos atrás, durante o evento conhecido como a extinção do Cretáceo-Paleógeno, o planeta passou por uma transformação profunda. Com o desaparecimento dos grandes répteis, os mamíferos, que antes viviam nas sombras, começaram a prosperar e se diversificar. Ao longo dos milhões de anos seguintes, esses mamíferos ocuparam os nichos ecológicos deixados pelos dinossauros, evoluindo em diversas formas. Entre eles, surgiram os primatas que, eventualmente, deram origem aos primeiros hominídeos, cerca de 6 milhões de anos atrás. Habilidades cognitivas avançadas, o uso de ferramentas e uma maior sociabilidade foram fatores que, com o tempo, permitiram a evolução gradual dos humanos modernos, surgindo aproximadamente 300 mil anos atrás. Agora, voltando ao Gênesis, entre o primeiro e o segundo versículo existe um intervalo de tempo significativo. No versículo 2, lemos, abre aspas, a terra era sem forma e vazia, fecha aspas. No entanto, a palavra era pode ser traduzida como estava, sugerindo uma condição temporária. Isso poderia indicar que a terra ficou sem forma e vazia após uma grande convulsão, como a queda de Satanás e seus anjos, trazendo destruição ao mundo. Quando encontramos fósseis de animais com milhões de anos, esses seres realmente existiram. Fósseis, na verdade, não são os ossos reais dos animais, mas formações de minerais que substituíram os ossos ao longo do tempo, preservando uma cópia exata dos esqueletos. Para entender isso à luz da Bíblia, é preciso ter a mente aberta e considerar que muitos ensinamentos tradicionais podem não explicar adequadamente a realidade observada. A interpretação teológica, que sugere uma criação progressiva, defende que os dias descritos no Gênesis representam longos períodos ou eras, e não dias literais de 24 horas. Assim, a criação se deu ao longo de milhões ou bilhões de anos, em consonância com as fases descritas pela ciência, como a formação do universo, o surgimento da vida e a evolução das espécies. Os adeptos dessa visão geralmente aceitam a idade estimada da Terra e do universo de 4,5 bilhões e 13,8 bilhões de anos, respectivamente, fundamentando-se em evidências científicas como a datação radiométrica e observações astronômicas. Eles também consideram a evolução como parte do processo criativo de Deus, que interveio em momentos cruciais, como no surgimento da vida consciente e espiritual nos seres humanos. Outra perspectiva sugere que Deus revelou o processo de criação aos autores bíblicos de uma forma compreensível para sua época, dentro de seu contexto histórico e cultural. O Gênesis, portanto, é verdadeiro em sua essência, mas a ciência moderna oferece um retrato mais detalhado de como esse processo criativo se desenrolou. Ao explorarmos as conexões entre as narrativas bíblicas e as descobertas científicas, percebemos que a criação pode ser uma jornada muito mais complexa do que imaginamos. A interpretação do Gênesis como um relato progressivo sugere que as eras de Deus não se limitam a 6 dias, mas abrangem milhões de anos de evolução e transformação. Essa visão não apenas enriquece nossa compreensão da história da Terra, mas também nos convida a contemplar o divino através da lente da ciência. Concluindo, as fronteiras entre a fé e a ciência podem ser mais fluídas do que aparentam. Ao abrirmos nossas mentes e corações, podemos encontrar um diálogo profundo entre as verdades espirituais e as realidades científicas, criando um espaço onde o mistério da criação e o legado da humanidade coexistem. Neste vasto panorama, a curiosidade humana continua a ser a luz que nos guia em nossa busca por significado e entendimento, nos lembrando de que, em cada descoberta, existe um vislumbre do Criador. Obrigado por me acompanhar até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.